Olá, você que assiste o Nelson Júnior Jogo Rápido, vamos continuar o nosso bate-papo sobre multi-efeitos e vamos lá falar agora sobre delay. Por quê? Ai meu Deus do céu, a internet é aquela coisa, todo mundo é bidu, sabe tudo e na maioria das vezes, além de não quererem aprender, querem te ensinar. E aí, quando querem ensinar e não sabem, aí é esquisito. E ainda quando criticam é mais ainda. Então vamos falar um pouco sobre delay. Delay é a repetição com atraso. Delay quer dizer atraso. Então é atraso. Você tem uma repetição com um atraso, com delay. Os controles em geral do delay, embora hajam delays que tem high, dump, blá 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 blá, basicamente o que vai fazer grande diferença quando você for mexer no delay é o que? Você vai mexer num controle que se chama time, que é o que vai dar o tempo da repetição, se é mais curto ou se é mais longo. Aí tem o feedback, que é quantas vezes vai haver essa repetição. E aí tem o mix, que é o volume que essa repetição tem. Muitas vezes o feedback se torna hold quando você bota ele no talo. Em alguns ele se torna um hold de repetir num determinado número de vezes eternamente, né? Outros, quando você bota o feedback no máximo, ele cria um looping dele mesmo, vira uma bagunça, depende de como você põe o mix. Então vamos falar um pouco sobre isso. Não existe regra de volume de delay, não existe regra de time de delay, não existe regra a não ser o bom senso. Mas existe sim uma coisa que todo mundo tem que saber. Número 1, se você vai participar de uma gravação, é óbvio que você vai procurar adequar o timing do delay com o timing da música. Por quê? Porque como o delay repete, o pessoal se acostumou a botar o delay no tempo da música, que na verdade é o mais ideal de tudo, porque aí você ouve a repetição do que você tocou no ritmo. Só que para fazer isso, você tem que ter ou uma tabelinha, quando você vai gravar, uma tabelinha onde você tem os BPMs convertidos em milissegundos de delay para você saber, por exemplo, se você está tocando em 120, você pode adequar tal tempo de delay, tal tempo de delay ou tal tempo de delay, os timings básicos. Só que aí eu esclareço uma coisa, ao vivo, sabe, nem sempre vai funcionar. Aí tem o pessoal, não, mas eu tenho um delay que tem o delay tap. Ok, você tem que contar que o seu baterista, com o seu delay tap, ele vai estar tocando no tempo sempre e você vai ficar sambando, sapateando. Pessoal que geralmente tem pedalboards e fica com delay tap, mudando delay toda hora, não está tocando ao vivo, porque você vai usar isso daí, é uma pataquada. Não funciona se você vai tocar ao vivo, a não ser que o baterista esteja com um clique na orelha, porque senão no início da música está de um jeito, depois ele vai estar em outro. Então o delay tap é uma coisa que toda hora você tem que ir lá sapatear. Existe uma coisa que sempre aconteceu nos anos 80, era assim, não tinha todo mundo com delay tap e tal. É legal ter o tap delay para você ter umas ideias ao vivo, é legal. Mas o interessante é você ter uma coisa. 350 milissegundos é aquele tipo de timing de delay que tem repetições muito curtas, tá? E que depende do volume, ou ele vai criar uma dobra na guitarra, né? Tipo aquelas coisas que o The Edge costuma fazer, ou ele vai criar uma sensação meio incômoda, meio
quanto mais curto esses intervalos de delay, parece uma coisa meio metálica. Sabe, metálico que eu digo eu não estou falando de som pesado, estou falando um som meio metálico. Quando você vai espaçando o delay, você vai chegando em 400 milissegundos, 500 milissegundos, você vai tendo, por exemplo, 500 milissegundos é um tipo de delay que você vai ver, assim, é o padrão de delay que geralmente você vê em hard rock, heavy metal, geralmente está rolando um 500 milissegundos ali, sabe? Tipo delay final da Bark at the Moon, sabe? Coisas assim, sabe? Coisas assim. Desse jeito, é em torno de 500 milissegundos. Então você tem alguns delays que vão ser meio carta na manga e que basta você botar pouco feedback, um volume mais baixo, porque na verdade ninguém quer ficar vendo o delay direto. E aí é que vem uma coisa curiosa. Quando você trabalha com um delay em 500 milissegundos, ele vai encaixar em quase que 90% das músicas. Por quê? Quase todo mundo em algum ponto é uma variável de 120, 110. É sempre isso que está rolando de BPM, quando você fala de metrônomo. Se o metrônomo está sempre em torno de 120, esse delay de 500 ms ele vai funcionar perfeitamente em quase todas as suas gravações, em quase todos os seus shows, em quase todas as suas músicas. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo criar um delay 500 ms, que é um delay discreto, para solo. Quando eu subo, para botar aquelas coisas de delay de repetição bem oitentista, e também a gente pode falar entre 70 e 80, que o Brian May usa muitíssimo isso. Eu tenho até um vídeo, na verdade vários vídeos onde eu trabalho com um delay bem Brian May, tocando comigo mesmo, né? E a molecada hoje, como está acostumada a ouvir som seco, sem delay, às vezes pergunta por que é que fica daquele jeito ou não entende, acha que tem regrinha, porque vai lá no fórum porque pipipi. Gente, delay é importantíssimo como um efeito e como um recurso. E como ele tem uma repetição com atraso, permite até que você dobre uma frase em seguida. Se você puser pouco feedback, você consegue dobrar a sua frase em seguida e fazer a dobra dela mesma, né? E é interessante para você ver a sua exatidão, porque você vai ter que dobrar a frase junto com o delay. Então, é um treino bem interessante, né? Em alguns vídeos aí que estão na internet, eu fiz isso, brincando com o delay. Mas vamos falar algumas coisas mais importantes ainda, como por exemplo, alguns delays hoje têm 1000 alternativas. Tem delay que cria certos tipos de reverb, certas nuances, e essas coisas são muito legais. A questão é, delay e reverb são coisas diferentes. Então, o reverb ele vem a ser o quê? É a ambiência de uma sala. Então vamos pensar, você está num hall vazio e tem um delay. O delay, se ele, naquele hall vazio, ele vai soar de um jeito diferente do que se ele estivesse num quarto mais fechado. Assim funciona todo o raciocínio de usar delay reverb. O reverb é a ambientação e a simulação de ambientação de uma sala. Então, o mais engraçado, mesmo o reverb analógico, ele é uma simulação de um ambiente. Então o reverb, na verdade, ele cria uma situação como se você estivesse numa sala com um eco. Na verdade, quando a gente fala em eco, lembra-se de repetição, né? Então não é isso que a gente está falando. Com a reverberação do som na sala. Existem hoje reverbs que simulam vários tipos de sala. Sala redonda, sala quadrada, sala triangular, sala... E cada sala, em como que esse som bate nas paredes e volta. E isso é muito legal. A tecnologia digital tem nos feito criar
certos tipos de situação. E mesmo os pedais analógicos hoje têm o impacto da tecnologia digital, passando por, olha, a gente simulou numa situação, o som é esse, a gente precisa desenvolver em circuito algo que lembre esse som. Então as coisas são assim. Hoje tudo é simulação digital, e mesmo quando é analógico, houve um estudo sobre isso. Então hoje os delays e reverbs que tem são fantásticos. Então você pode usar o reverb sozinho, que é a ambiência de uma sala, ou usar o delay sozinho, ou usar os dois. Você não bota a ambiência da sala antes do delay se você não quiser um efeito que não fique embolado. Porque o que acontece? Se você tem a ambiência de uma sala e bota ela para ser repetida, o delay ele está agindo em cima do som com o reverb que já foi alterado. Em geral, você vai botar o reverb, o delay, e na cadeia depois haverá o reverb. Porque o reverb é a mesma coisa, você tem um som no ambiente, né? Você não tem o som sendo reproduzido com a ambiência, você tem o som se reverberando na ambiência. Então, em geral, não é regra. Não existe regra para efeitos na música. Mas existe aquilo que a gente pode falar, que em geral você quer criar uma ambiência ao final de uma cadeia de efeitos. Então o reverb é no final. O que é que você põe de reverb? O quanto você achar que é interessante. Eu só uso o reverb em gravação porque ao vivo sempre existe um reverb ambiente, então eu gosto do som o mais seco possível. Demorou alguns anos para aprender isso. Como eu estou há 30 anos na música, eu posso dizer que demorou quase que metade disso para eu sacar, puta, mas o que eu vou fazer com reverb? Porque o que acontece? Você programa tudo na sua casa. Você acha que, nossa, tá um puta som, só que você está tocando num ambiente que em geral não tem um brilho, não tem, né? Aí você vai, chega no barzinho, ou chega na casa de shows, ou chega no estádio, cada lugar é diferente. Tem lugar que você bota reverb e não sente. Ao vivo, principalmente outdoor, né? Assim, você está sem teto, sem nada, às vezes você vai tocar para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, ocorre que você vai tocar numa situação dessas e você, às vezes, pelo local, não sente reverb, porque como não existe um retorno disso, quando você chega lá perto do ampli, você não sente que o reverb está a mais. Às vezes o lugar, o barzinho também tem as paredes muito sequinhas, tal, você não sente uma reverberação ambiente. Mas, da mesma forma, às vezes você está num lugar outdoor, né, que é todo aberto, ou indoor, né, ali com teto e tal, que tem um reverb do caramba. E você às vezes está com reverb no 1, toca, e você sente aquilo lá ser muito incômodo. E aí você fala, puta, eu vou regular tudo de novo. Só que aí você vai regular a equalização, vai regular tudo porque o negócio está no final da cadeia. É melhor, quando vai tocar ao vivo, não usar. Porque a tua situação não vai estar sob controle. Você não vai ter controle sobre isso. E pode ser que o som não fique como estava na sua cabeça. Não fique como estava na sua gravação. Então 90% dos músicos profissionais, os caras que realmente vivem disso, já pensam, não vou botar reverb. E aí, no caso, se precisar, às vezes o cara vai no ampli e bota um pouquinho. Está no final da cadeia mesmo. Então, às vezes o cara vai no ampli e põe um pouquinho de reverb. Então, delay e reverb, eles são efeitos ditos de ambiência. Um vai te dar uma repetição atrasada, o outro vai criar uma ambiência local. Não usem reverb se vocês vão ter um preset que vai usar em vários lugares. Agora,
existe uma questão. Você pode sim usar sempre reverb, se você for um cara tão experiente e tocar nos mesmos lugares que você vai sacando, e aí você sabe qual é a regulagem. Se é pedal analógico, você vai saber as regulagens. O reverb é uma coisa bem interessante de você ter a opção de acrescentar no ampli no final da história. Porque para usar em locais variáveis, quem já tocou para 20 mil pessoas e para 10 amigos num bar, na mesma época, sabe do que eu estou falando. Assim. Você vai lá, toca para 10, 15 neguinhos, porque você foi fazer um som todo cheio de firula e foi pouca gente, e o pessoal faltou, e 2 semanas antes você estava tocando num evento, seja com a sua banda, seja contratado, que tinha 10, 20 mil pessoas, tudo lotado, e você toca, e o som da guitarra, ele tem que ser o mais fiel possível nos 2 lugares. E se você acrescentar reverb, não vai ser. Se puser menos ou puser mais, a diferença dos lugares vai fazer a diferença. Então, reverb em gravação, isso é uma opinião minha, muito benéfico. Reverb ao vivo, um rumo assim bem básico, né? E se você, a cada show, for se preocupar em criar um preset, um set, ainda tem as mudanças quando entra público. Se você está numa casa fechada e você toca, o teu som é um. Quando entrou o público, toda a reverberação do lugar muda. E aí o que acontece? O teu reverb provavelmente, se era pouco, se era muito, passa a ser pouco. Então tudo é muito alterável com as variáveis dos lugares. Tá? Tem lugares onde você sente o som mudar, inclusive com temperatura, umidade do ar. É loucura, mas acontece. E aí é uma questão que você tem que pensar profissionalmente. Qual é o teu critério? Ouvido. Sempre vai ser ouvido. Se você não souber o que você está fazendo, pega e pratica em casa. Antigamente não tinha YouTube para ver. Sabe? Não tinha essas coisas. E todo mundo tirava seu som. Né? Então vamos parar para pensar um pouco, né? Que de repente vocês estão ouvindo menos o seu instrumento. O importante é ter um bom sinal. Um bom sinal que possa estar transferindo do teu instrumento para teus efeitos. Se você tem um bom sinal, um cabo legal, patrocinador, e não é à toa que eu estou fazendo esses vídeos, tá bom? Vamos parar de comprar os cabos de R$10 e começar a investir também em cabo. Outra coisa também, as pessoas não investem muito em fonte, né? Aí pega, vem chiado também. Chiado, a nossa energia elétrica gera ruído. Vocês não têm noção das variáveis que isso traz em shows. Então pense que você pode estar lá num show e todo mundo se preocupou com tudo, menos com a energia elétrica. Aí o cara mexe nas luzes e vem assim junto nos seus pedais. Na hora que o cara mexe nas luzes, você ouve assim e você está tocando. E é aquele negócio. Você pensa que é da sua guitarra? Não. Você começa a notar que quando acende umas luzes lá, zoa tudo. Porque está interferindo na energia elétrica. Acontece pra caramba. Você não ouviu falar isso no fórum, que você deu uma olhada lá, que os moleques de 10 anos ou aqueles pseudo-especialistas de internet falaram? Eu vou explicar porque você não ouviu falar disso. É porque os pseudo-especialistas não tocam ao vivo, nunca foram profissionais e nunca viveram disso. E os moleques lá que você viu no fórum, eles foram atrás de textos que às vezes são desses pseudo-especialistas, ou eles ouviram falar e fica aquele telefone sem fio. Por isso você não conhece a importância de ter uma energia estabilizada. Então a energia tem que estar estável também quando você vai fazer qualquer coisa com relação a efeitos numa apresentação. E aí cabe a você
fazer uma medição. Ó, aquela coisa de 110, 220, tem moleque aí que não comprou ainda. Meu, aquela chavinha que você põe o dedo atrás lá, aquele teste lá que você vê se é 110 ou 220, é o primordial. Mas tem lugares que, sabe, você tem que ter aquelas coisas de ver como é que é a variável de energia. Mas você vai falar, poxa, eu não sou um cara, engenheiro elétrico, etc. Concordo, só que você também, aqui no Brasil, dificilmente você vai ter um hold. É difícil. Aí como você não vai ter dinheiro para pagar o hold por causa das suas condições ao vivo, nos shows, então você vai ter que fazer o seu teste. Só que aí fica aquela coisa, você começa a entrar na área de peritos. E aí tem uma alternativa, é você ter um estabilizador que seja também um conversor de 220, 110, 110, 220 para o teu instrumento, porque aí você coloca tudo conectado nele, né? Tem as opções aí do mercado, que são opções boas, e você tem que ter um equipamento de primeira. Para isso, basta você correr atrás e fazer o seu investimento. Então, cabos, energia elétrica influem muito em todos aqueles equipamentinhos que você tem, tá bom?